Javier Milei, presidente da Argentina, informou os 5 chefes de Estado dos países dos BRICS que não ingressará no bloco. Segundo Milei, a política externa que ele pratica difere da que estava em vigência e que, portanto, algumas decisões devem ser revistas. A Argentina estava em uma lista de países que seriam introduzidos no bloco a partir agora do ano que vem, de 2024. São eles Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Etiópia e Irã. Caute, era de se esperar essa postura de Milei e o que aguardar daqui para frente, internamente e externamente? Adriana, se a gente pegar a lista de países que estavam prestes a entrar no BRICS, não tinha nenhuma democracia, só a Argentina, né? Estava junto com o Irã, com a Arábia Saudita, com a Etiópia. Então, até por uma questão de orgulho próprio, assim, de dignidade nacional, vamos nos retirar dessas péssimas companhias. Além disso, os BRICS não são uma organização internacional, são apenas um conjunto de países que se reúnem periodicamente, não tem uma estrutura fixa, não tem nenhuma vantagem prática para os seus membros, porque não é que a Argentina, se retirando dos BRICS, vai comerciar menos com a China, para a qual vende soja ou carne em grande quantidade, né, ou com o Brasil, que é o país vizinho, não é que a Argentina vai sair da América do Sul e não vai mais comerciar com o Brasil. Simplesmente é um alinhamento ideológico a países que são ditaduras conclamadas, ou pelo menos autocracias, como a própria China ou a Rússia. Por sinal, até o Brasil é a única democracia de verdade. A Índia é uma democracia também, mas tem seus problemas. Mas o Brasil é a única grande, verdadeira democracia que faz parte desse bloco, que senão não deveria se pôr em posição antagônica com o Ocidente, com a União Europeia, com os Estados Unidos, com o Japão, com a Austrália, com a Nova Zelândia, enquanto os países dos BRICS estão fazendo exatamente isso. E esse alinhamento político se torna também um alinhamento geopolítico, por exemplo, em casos como a invasão russa da Ucrânia. Quando nenhum membro dos BRICS condenou a Rússia, nenhum membro dos BRICS aplicou sanções contra a Rússia, mesmo se quase 2 anos após a invasão, agora dia 22 de janeiro vão ser 2 anos, temos uma guerra brutal e sanguinária acontecendo. Então, Milei, por dignidade própria e da nação argentina, fez muito bem a se retirar. Não muda nada para a Argentina, vai continuar comerciando, vai continuar fazendo negócios, os chineses vão continuar querendo seus produtos, mas pelo menos não se torna uma pseudo-colônia, né, ou alinhado automaticamente a democracias autoritárias ou a ditaduras. Alexandre Garcia, na sua opinião, acerta Milei ficando de fora do grupo? Certo, e eu estou pensando também no Irã, né? O Irã, se alguém se torna sócio do Irã, é sócio do Hamas. Então, tem essa também. Ele foi eleito pela maioria do povo argentino para fazer o que está fazendo. E, além de tudo, a Argentina não vai gastar com contribuições para o Banco dos BRICS, por exemplo, que é presidido pela Dilma. Então, eu acho que está muito, muito certo. Não, como o Carlos destacou, não vai alterar as relações comerciais com o Brasil, nem com a China, nem com ninguém, mas não vai ser aquele companheiro, né? Companheiro de reunião com Putin, com o chefe chinês, com o sujeito lá do Irã. Né? Então, fez muito bem. E, aliás, eu vejo aqui com a torcida, né? Incrível a torcida. Eu sou de um tempo que jornalista torcia pela democracia, pela liberdade. Hoje não. Hoje tudo que está errado contra a democracia, pela censura, parece que o jornalista está torcendo. Estão torcendo agora contra o Milei, dão um destaque enorme, fazem uma propaganda enorme sobre essas manifestações que estão ocorrendo na Argentina. É bom a gente lembrar que lá na Argentina é como era no Brasil antigamente. O vice-presidente da República preside o Senado, né? A Victoria Villarruel preside o Senado, portanto, é dona da agenda do Senado também. Né? Isso significa um poder grande também do Milei lá dentro do Congresso. Mas, principalmente, ele está fazendo a vontade do povo que o elegeu. E as consequências, Piotr, devem ser mais positivas nessa opção, nessa escolha de Milei? Acho que a primeira coisa, a gente estava falando de ética, né? Ele prometeu isso durante a campanha, então está sendo coerente. A coerência, imagina, eu confesso que eu estava só contando os dias para ele fazer esse anúncio, porque era previsível que o fizesse. Até porque o processo de adesão da Argentina estava exatamente no começo, e ele já tinha dito lá em agosto. O que eu acho que foi errado, levando-se em conta que é uma incorporação de um país, a adesão de um país a um banco de desenvolvimento,
O que fez Alberto Fernandes é que deveria ter postergado. Bom, vamos aguardar a eleição presidencial na Argentina. Tomou aquela atitude, obviamente influenciado pelo Lula, para usar isso como argumento, até porque a gente viu, né? O PT levou seus marqueteiros lá para a Argentina para, de novo, divulgar o ódio durante o processo eleitoral, como fizeram aqui no Brasil, mas só para o argumento político, porque esse processo de adesão não iria ser diferente em 2 ou 3 meses, poderia ter aguardado. O Milei, obviamente, prometeu, não vê valor no BRICS. Do ponto de vista institucional, não tem mesmo. Esse aumento, esse inchaço do BRICS com uma série de países aqui, vamos só lembrar alguns dos que chegaram recentemente. O BRICS, você sabe, era BRIC, depois virou BRICS com a África do Sul, né? Mas então é Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. As recentes adesões, vamos lá, Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos. Quando a gente fala de dinheiro hoje, a lógica democrática precisa prevalecer, porque senão é cooptação financeira de um país em crise por outro que tem dinheiro para emprestar. É tudo o que a lógica democrática rechaça. Milei prometeu isso, cumpriu. Está no pacote vencedor da eleição presidencial argentina. E só me juntando aí ao Alexandre, é inacreditável, Alexandre. Eu também tenho notado isso como que jornalista brasileiro, depois de colocar aquelas carinhas das redes sociais quando o Milei venceu, né? Aquela que tem uma lágrimazinha, como é que se chama isso aí? Emoji? Emoji, né? Tem um emoji, o que é vergonha alheia, publicar emoji num assunto dessa importância, né? Um jornalista. O cidadão pode fazer o que ele achar que deve, mas essa campanha contra é um negócio, assim, estarrecedor. Virou torcida, né? Virou torcida contra a Argentina. Quando era o Fernandes que fechou o país por 2 anos na pandemia, que bom ter o presidente. O cara quebrou o país, ninguém deu um pio. Agora, o Milei está consertando, ele que é o fascista, o problema da democracia, ganhou com 60% dos votos. E são aquelas expressões assim, né? Ultradireitista. Sim. Bom, todas essas coisas sempre hiperbólicas assim. Não, feito por um jornalista, com colegas nossos que sequer leram um livro do Milton Friedman, sequer sabe quem que era, né, o von Hayek, etc. Mas é ultradiretista, todo mundo agora na Argentina vai de camisa negra com o braço levantado daqui a pouco. Eles estavam lendo o Choquei. Estava lendo o Choquei, provavelmente lendo o Choquei. Então, provavelmente foi isso. Deixa eu fazer um convite aqui para quem nos acompanha. Alexandre, quer completar o assunto da Argentina também? Pois é, eu trabalhei na Argentina por 3 anos, né? O povo argentino não merece isso que foi feito com ele, né? Esse peronismo misturado com esquerdismo que destruiu o país. É um país em que lá se dizia, né? O Carlos certamente já ouviu muito isso lá. Ainda bem que existe à noite, os políticos estão dormindo, o gado está engordando e os cereais, o trigo, a soja estão crescendo. E é um país que tem uma base cultural maravilhosa, bibliotecas, livros, né? As pessoas leem. E agora, então, essa torcida aqui no Brasil contra é um crime. A gente fala dos hermanos, eu considero que somos hermanos mesmo porque meu pai é de um país platino, é do Uruguai, né? Meu Deus do céu, essa torcida contra, por questões ideológicas, mostra que isso virou fanatismo. Fanatismo, né? As pessoas são separadas pelas suas preferências ideológicas e não pelos seus argumentos, pelo raciocínio, pela argumentação, enfim, a respeito de suas posições. É lamentável isso, né? Inclusive se refletindo na mídia tradicional.